Bem-vindo ao meu canal, você que está aqui agora assistindo. Talvez você vai estranhar o cenário que está aqui, mas enquanto meu filho está treinando aqui na academia, eu vim falar para você sobre os 4 níveis de comunicação. Na verdade, vamos dar um bônus aí, os 5 níveis de comunicação dentro de um relacionamento que precisa se atentar em relação a isso daí, que muitos casais às vezes se perdem e com isso, consequentemente, chega até a dar um divórcio, porque não consegue se compreender na comunicação. E eu preciso trazer para vocês isso daí, é um vídeo rápido, onde você vai entender o porquê que talvez hoje você não está dando certo dentro do seu relacionamento por essa falta de equilíbrio na comunicação. Então, você que ainda não me segue aqui, vai lá, se inscreve no canal, compartilha para mais pessoas, curte, dá o seu like aí, bora lá, me ajuda a crescer esse canal, porque aqui eu vou trazer para você não dicas, mas sim ensinamentos de como realmente você ter um casamento inabalável, porque é preciso isso, você entender o outro para que você realmente possa também se entender, tá? Então vamos lá. O primeiro nível no relacionamento de conversa, de comunicação, é aquela quando você diz de forma automática, eu te amo. Ou talvez você responde de forma automática, tudo bem. Você trabalha fora o dia todo ou semana toda, e aí o seu parceiro, a sua parceira pergunta, e aí, como é que foi a sua semana? E você simplesmente resume tudo o seu dia em 2 palavras, tudo bem, tudo ótimo. Esse nível de conversa é o mais comum, aonde até no livro do Gary Chapman, ele diz que esse nível é o nível chamado de corredor, aquele que você passa e diz, e aí, como vai? Tudo bem. Tudo bem. Muitos casais são presos nesse relacionamento, nessa comunicação, que é o nível 1. No nível 2, já muda um pouco. No nível 2, você já começa a ter aquela conversa de expressar para o outro o que aconteceu durante o dia, ou o outro expressar para você o que aconteceu, algum fato, seja com a família, com amigos, que seja. Por exemplo, chega para você e diz assim, olha, lá no meu serviço aconteceu algo incrível hoje, o Pedro ganhou um aumento e nem estava esperando. Ou até mesmo o marido diz assim, olha, meu amigo jogando bola se machucou. E o outro responde assim, ah, sim, aham. E aí nesse sim, aham, ele vai e muda de assunto. E aí o marido já fala assim, ao invés de dar ouvido que a esposa disse que o seu amigo teve um aumento de salário, ele pergunta, e aí, você nem viu, né? A sua mãe ontem saiu isso. Ou seja, não dá assunto aquilo que você trouxe, ou aquilo que ele trouxe para você, ou você levou para ele. Não há uma comunicação ali, não há uma conexão naquilo que se falou. Tá nem aí, só responde aham, sim. É trazendo o nível 1 para o nível 2. É só aham, sim. Ou seja, você não está dando atenção, ou ele não está dando, ou ela não está dando atenção. Aquilo que você trouxe de importante, ou seja, vira como se fosse uma linguagem de reportagem, onde você traz um fato, a pessoa só aham, e aí ela vai e muda. Ou seja, ela não entra no assunto que você falou. Já no terceiro nível, é aquele nível onde você expressa seus sentimentos, aliás, seu pensamento em relação àquele fato que aquela pessoa trouxe. Aí já começa a melhorar a comunicação no casamento. Já começa a melhorar porque aí você já começa a expressar o terceiro nível, que é o seu pensamento. O que você pensa em relação àquilo? Por exemplo, vamos dizer aí, voltar no assunto aí do amigo que ganhou, né, o aumento. Aí você como marido ou mulher que ouviu isso daí, você vai expressar seu pensamento sobre aquilo. Aí você vai dizer assim, ah, eu acho que ele deve ter ganhado porque ele fez tal curso. Você expressou o seu pensamento em relação àquilo. E o outro simplesmente ouviu o seu pensamento. Tranquilo. O seu pensamento ali foi exposto àquilo que você pensa. Você não teve medo de expressar o seu pensamento. Muitos casais não passam desse nível.
Muitos casais só ficam presos nesse terceiro pensamento. E aí, quando o casal já começa a evoluir mais um pouco, ele já consegue chegar no quarto nível, que ele diz o que? O seu sentimento. O seu sentimento em relação àquilo. O que ele pensa, o que ele sente em relação àquilo lá. O que ele sente em relação àquilo? Porque ele se sente mais seguro. Olha, eu sinto que ele ganhou ganhou esse aumento porque é assim, e eu me sinto assim, e eu me sinto assado, tal, isso, aquilo. E aí começa a mudar a percepção, porque é o seguinte, quando você expressa o que você pensa e você expressa o que você sente, se você tiver com baixa estima, o outro pode sim retrucar aquilo que você falou e também expressar aquilo que ele está pensando e sentindo. E se você tiver baixa estima, o que você vai fazer? Você vai procurar a se calar, porque você não quer mudar, não quer discutir. Porque se você discutir sobre aquilo ali, no seu pensamento vai gerar briga, vai gerar confusão, e você prefere não entrar nesse caminho. Mas quando você tem, e que eu chamo isso no terceiro nível, quando você tem a autoestima, você vai guerrear por aquele pensamento seu. Você não vai desistir por aquele pensamento seu. E agora você me pergunta, qual dos dois é bom? Nenhum dos dois é bom. Tem que equilibrar entre os dois. É preciso equilibrar entre o pensamento e o sentimento, ou seja, entre o pensamento e a emoção. Porque se você ficar preso só no pensamento, que eu penso assim, assim, é assim, 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 ninguém muda o que eu penso, você vai confrontar o outro em relação também ao pensamento e sentimento dele. E preciso você saber equilibrar isso daí. E nós temos o quinto nível. Esse quinto nível é o mais essencial. Quando você chega no quinto nível, quando o casal chega no quinto nível, esse casal já é inabalável, que é onde você consegue ouvir o outro e o outro consegue te ouvir com empatia, sem julgamentos. É o mais importante, é sem julgamento, é se colocar no lugar do outro, daquilo que ele trouxe, daquele sentimento que ele trouxe. É quando o casal começa a ter uma conversa mais franca, uma conversa mais íntima, sem medo do julgamento do outro, sem medo de que aquilo vai causar um rompimento dessa relação. E com certeza esse casamento se torna inabalável. Então é preciso manter esses 5 níveis. Mas infelizmente muitos casais não passam nem do nível 2. Ficam oscilando entre o nível 1 até o 3. Entre eles, onde tem aquela conversa sem nexo, ou até mesmo chega a dizer o seu pensamento, mas por dizer o seu pensamento e percebeu que o outro está contra aquele seu pensamento, ele prefere se abaixar para não haver briga, para não haver discussões, prefere se abaixar e volta lá para o nível 1 na conversa de corredor, onde vou falar menos para que não haja briga, vou falar menos para que não briguem, vou falar menos para que ele ou ela não ache ruim comigo. E com isso se torna monotonia, um relacionamento de rotina, e o final você já sabe qual é, né? Que às vezes é o divórcio, a separação. Mas é preciso aprender a se comunicar melhor dentro do relacionamento para de fato, sim, ter um casamento inabalável, tá bom? Você gostou? Gostou? Compartilha aí com amigos. Envia para mais pessoas que precisam ouvir um vídeo como esse, tá bom? Nos vemos aí no próximo vídeo. Vai lá, me segue aí, se inscreve nesse canal. Grande abraço.